A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs, desejo que todos vocês estejam bem, na alegria do Senhor, que é a nossa força para passarmos por esses dias sem perder a nossa fé, a nossa confiança em nosso Deus. Estava lendo esses dias uma mensagem deixada para o pastor, que leio muitas coisas que ele publicou quando estava vivo, e a sua última pregação que ele fez na sua igreja, e depois ele deixou uma nota, um devocional escrito sobre isso, e depois de poucos dias depois ele veio a falecer em um acidente de automóvel numa autoestrada nos Estados Unidos. Ele se chamava David Wilkerson. E a sua última mensagem pregada na igreja, ele pôs esse título: Quando Tudo Falhar. E ele escreve então no seu devocional depois, em cima daquilo que ele havia pregado, sobre os fundamentos da fé cristã, da fé em Jesus Cristo. Esses dias, mais uma vez, eu li, porque já li isso diversas vezes, mas mais uma vez eu estava atualizando as minhas leituras e li mais uma vez esse devocional, e o Espírito Santo então me levou a uma passagem bíblica para que pudesse, nesse dia, poder comunicar aos irmãos o nosso devocional. Eu queria ler somente o versículo que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, que Lucas escreveu no capítulo de número 24, e o versículo de número 29, que diz assim: E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Sabemos dessa passagem que tem por título Os Dois Discípulos a caminho de Emaús. Para esses dois discípulos, tudo havia falhado. Tudo aquilo que eles tinham colocado, a sua esperança, que era em Jesus Cristo, com a sua morte, morreu todos os seus anseios, morreu todos os seus sonhos, tudo aquilo que eles vislumbravam para um futuro glorioso do povo de Israel, para os judeus, que naquele tempo estavam debaixo do jugo do Império Romano. Tanto é que no decorrer dessa passagem, eles voltavam tristes, desanimados, certos de que tudo havia falhado para eles, porque aquele que se dizia o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, havia morrido. E eles ainda no meio do caminho, quando Jesus os encontra e os faz não perceber quem ele era, e ali ele começa a trocar palavras e conversa com eles, eles vão dizer assim para Jesus: Tu não sabes, tu és peregrino, estrangeiro, não sabes das últimas coisas que têm acontecido em Jerusalém? O Cristo, aquele que havia dito que era o Filho de Deus, o Messias prometido, veio a morrer e morrer crucificado. E veja um detalhe importante, que eles dizem assim: é certo que algumas mulheres hoje, ao irem de madrugada ao sepulcro, disseram que o corpo não estava lá e que ele havia ressuscitado. Mas o fato de Jesus ter morrido, e para eles aquilo, tudo que ele dizia ou disse a respeito das promessas, da palavra de Deus, de tudo que havia ensinado para eles, e certamente esses discípulos ouviram da própria boca de Jesus, com a sua morte, ainda que ele disse para eles que ele haveria de morrer, mas ressuscitaria. Mas com a morte, com o fato da morte de Jesus, para eles, tudo falhou. Ao ponto de estarem voltando para a vida antiga deles, para a localidade onde eles viviam, e por certo, por esses 3 anos, eles deviam ter seguido Jesus por onde ele andava. E Jesus então começou a falar para eles acerca desse fato dele morrer, mas que ele ressuscitaria, desde Moisés, passando pelos profetas, salmos, mas nada disso fez com que a consciência deles despertasse. Nada disso fez com que os seus olhos abrissem, porque a dificuldade que eles estavam vivendo no momento
fez-lhes acreditar que tudo havia falhado. Mas chegou o momento em que Jesus iria se despedir, porque eles haviam chegado àquele lugar chamado Emaús, mas o dia já estava declinando, a noite já estava chegando, e eles então pediram para que Jesus, sem saber que era Jesus, para que aquele homem viesse a pousar com eles, que não prosseguisse viagem. Eu tenho certeza que aquilo foi algo importante, uma das coisas mais importantes que eles fizeram durante sua vida. Eles convidaram Jesus, sem mesmo saber que era ele, para pousar com eles na sua casa. E nós podemos ver então que Jesus ele entra naquela casa e chega o momento da refeição, ele toma o pão e dá graças, e ali os seus olhos se abriram, a mente deles foi iluminada, e Jesus então desaparece daquele ambiente, porque ele já estava ressuscitado num corpo glorificado, e então eles podem perceber que tudo aquilo que eles achavam que tinham falhado, que tinha acabado, as suas esperanças se renovaram, as suas forças se renovaram, e nos diz a palavra que naquele mesmo instante eles voltaram para Jerusalém para contar as boas novas das quais eles tinham visto, provado e sentido. Porque eles disseram um para o outro: não ardia em nós o coração enquanto que pelo caminho ele nos falava a palavra? Da mesma forma, nos nossos dias em que estamos vivendo e que vemos essa pandemia se agravando sobre a nossa nação e tantas vidas sendo ceifadas, nós podemos pensar assim que tudo falhou. A igreja está fechada, não há cultos, estamos distantes uns dos outros, paralisamos a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos estão no momento todos paralisados e impossibilitados de se tornarem realidade ou de ser colocado em prática aquilo que gostaríamos, estamos privados de muitas coisas e parece que para muitos falhou. O que dizer então das famílias que perderam seus entes queridos, que tiveram que sepultá-los sem uma despedida digna, sem ao menos vê-los, e fazer uma despedida silenciosa, rápida e muitas vezes solitária, como temos visto? Aparentemente parece que tudo falhou, mas diante de tudo isso, para nós que cremos em Jesus Cristo, sabemos que nada falhou. Tudo continua da mesma forma que antes, quando ele disse que faria o que nos prometeu na sua palavra. Nada disso falhou, ao contrário. O que estamos vendo, na verdade, é cumprimento da sua palavra. Ele nos alertou que viria o tempo denominado princípio de dores. E nós podemos crer e ver que estamos vivendo esse tempo. Então, tenha certeza no teu coração, nada falhou. Nada falhou, nada se perdeu. Tudo é uma permissão de Deus e faz parte de um propósito dele para com essa humanidade. Que eu e você possamos entender o momento em que nós estamos vivendo. E tudo aquilo que nós podemos achar que falhou, ou que não saiu da maneira que nós gostaríamos que saísse, ou que aquilo que idealizamos não vai ser possível realizar, quem sabe nesse momento, ou teremos que adiar por um longo tempo. Nada disso mais importa. O que importa no primeiro momento em que nós estamos vivendo é nos manter com saúde, longe de sermos contaminados com esse vírus, de que a nossa família esteja em segurança, que não nos falte o pão e, principalmente, que a presença do Senhor Jesus esteja na nossa casa. Que hoje eu e você possamos fazer como aqueles homens. Senhor, fica conosco. O sol se declinou, a noite chegou, estamos vivendo um período de escuridão, difícil, mas fica conosco. E ao partir o pão, teremos a certeza de que Jesus está conosco. O partir o pão é o símbolo da comunhão. Que nós continuemos nessa comunhão gloriosa, que possamos desfrutar da presença do Senhor nesse tempo de crise, de grande dificuldade, e ter a certeza
que ainda que aos nossos olhos parece que tudo falhou, perdemos, talvez alguém possa ter perdido o emprego, está passando uma situação difícil, pausou a sua vida e parece que tudo aquilo que estava planejado falhou. Não falhou. Deus está no controle de todas as coisas e, sendo o seu querer e a sua vontade, tudo se concretizará na sua vida e na minha vida e logo voltaremos à normalidade, com dificuldade sim, não sabemos aquilo que irá nos acontecer, mas haja o que houver, ocorra o que ocorrer. Não perca sua fé em Jesus, porque a nossa fé tem que ser como a de Abacuque. E quero encerrar aqui essa meditação no livro de Abacuque, capítulo 3, o versículo 17, ele diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Nada falhou, meus amados irmãos. Ainda que nós possamos achar que algumas coisas falharam, nada falhou. Nós vamos passar por tudo isso e vamos vencer, se mantivermos essa mesma fé que Abacuque demonstrou ao dizer essas palavras no momento de oração. Ainda que aos nossos olhos tudo aparentemente saiu fora do controle e vemos grandes dificuldades, estamos vendo grandes dificuldades, estamos vivendo grandes dificuldades, estamos vendo famílias e mais famílias chorando seus mortos. Mas tenha certeza, nós exultaremos no Senhor, porque para nós sempre haverá motivo para exultarmos no Senhor. Porque estamos salvos, perdoados, justificados, lavados pelo sangue de Jesus e temos a bendita esperança viva no nosso coração de que tudo isso vai passar e de que nós continuaremos a exultar no Senhor e de que o Senhor está conosco na nossa casa, que é a nossa vida, porque temos essa comunhão com Ele através do Espírito Santo, reafirmando as verdades na nossa alma e no nosso espírito de que somos filhos de Deus. Continuem firmes, inabaláveis, na fé que vocês têm em Deus, porque é isso que nos fará passar por esses dias, exultando, nos alegrando, mesmo diante de um cenário como esse, que também foi nos dias de Abacuque, assim também como foi para aqueles discípulos, mas que logo quando viram Jesus, eles voltaram contando alegremente aquilo que tinha acontecido com eles. É um tempo de grandes experiências, é um tempo que marcará a nossa vida para sempre. Nunca nos esqueceremos desses dias, mas certamente também nos lembraremos das grandes vitórias que o Senhor tem nos concedido. Oremos a Deus. Bendito Deus e Pai, gratos somos a Ti, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, até mesmo por esses dias, porque a Tua palavra nos diz para darmos graça em tudo. Te damos graça porque sabemos que através de todas essas dificuldades podemos ver que nada falhou. Ainda que por algum momento nós pensamos isso, falhou todas as coisas. Tudo que eu tinha planejado e imaginado, tudo aquilo que eu gostaria de fazer, eu não posso. Mas nada falhou, o Senhor tem o seu tempo e a bênção do Senhor nos diz a Tua palavra, que ela nos acompanha e ela nos alcança a cada dia. Pai, temos alimento na nossa despensa, temos saúde, e acima de tudo temos a alegria da salvação, a fé inabalável em Ti e uma esperança gloriosa que enfrentaremos esses dias e o venceremos. E estaremos, ó Deus, na Tua presença e o Senhor há de nos sustentar em meio a essa tormenta. Pai, que o Senhor abençoe a cada um dos Teus filhos, seus lares, o trabalho, a saúde, seus entes queridos. Pai, preserva-nos, guarda-nos, sustenta-nos em Ti. Pedimos em nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor, e lava-nos e purifica-nos pela Tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Que Deus os abençoe.
Fiquem firmes com Jesus e aqui estamos sempre à disposição dos irmãos para qualquer necessidade. Precisando é só falar conosco. Que Deus os abençoe e na certeza de que vamos vencer todo esse tempo de tribulação, unidos, firmes e andando com Jesus Cristo. Deus os abençoe.